Você já se perguntou por que a Quaresma é tão importante para os cristãos? E se eu te dissesse que essa tradição carrega um segredo que pode transformar sua vida? Milhões de pessoas ao redor do mundo jejuam, fazem penitência e renovam sua fé durante esses 40 dias. Mas será que todo mundo realmente entende o verdadeiro propósito desse período? A Quaresma não é apenas um sacrifício passageiro, ela é um espelho que revela quem realmente somos. É um caminho espiritual de transformação, um chamado para reavaliarmos nossas prioridades, aprofundarmos nossa conexão com Deus e prepararmos nossa alma para a Páscoa, a maior celebração do cristianismo. Hoje, vamos viajar no tempo para entender a origem da Quaresma, seu significado profundo e por que essa tradição permanece viva há séculos. Bem-vindo ao canal do Arcanjo Miguel. Que bom ter você aqui. Este é um espaço de luz, reflexão e fortalecimento espiritual. Se você já sentiu que precisa de um direcionamento na sua fé, este é o lugar certo para estar. Aqui, exploramos temas que elevam a alma, trazendo ensinamentos profundos que nos ajudam a caminhar com mais fé e propósito. E hoje, vamos falar sobre algo que desafia, fortalece e transforma milhões de cristãos ao redor do mundo: a Quaresma. O deserto e a provação. Feche os olhos por um momento e imagine-se caminhando por um deserto sem fim. O sol queima sua pele. A areia se move sob seus pés e o vento seco sopra com força. Cada passo exige mais do que o anterior. A sede aperta, a fome consome, e no fundo da sua mente surge a pergunta: será que vou conseguir? Agora, abra os olhos. O deserto não é apenas um lugar físico, ele é um estado da alma. Todos nós já estivemos ali. Nos momentos de dúvida, de angústia, de tentações. Quando as dificuldades parecem maiores do que podemos suportar e quando sentimos que Deus está em silêncio. Mas saiba disto: o silêncio de Deus nunca significa ausência. Jesus também enfrentou esse deserto. Durante 40 dias, ele jejuou, orou e resistiu às tentações. Foi testado pelo inimigo, desafiado com promessas de poder e riqueza. Mas ele não cedeu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. E agora eu te pergunto: o que você faz quando atravessa seus próprios desertos? Foge? Desiste? Ou resiste como Cristo resistiu? Cada provação que enfrentamos tem um propósito. O deserto nunca é o fim. Ele é a preparação para algo maior. A origem da Quaresma, uma tradição milenar. Você já percebeu como os momentos mais difíceis da vida costumam trazer as maiores transformações? A Quaresma não nasceu por acaso. Ela é um chamado que atravessa séculos, um convite para o autoconhecimento e a renovação espiritual. Nos primeiros séculos do cristianismo, os seguidores de Cristo entenderam que a Páscoa não poderia ser celebrada sem preparação. Eles jejuavam, oravam e faziam penitência porque sabiam que a ressurreição só vem depois da cruz. Mas por que 40 dias? Esse número tem um peso profundo na Bíblia. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei. O povo de Israel vagou 40 anos pelo deserto antes de alcançar a terra prometida. Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, onde encontrou Deus. E Jesus, antes de iniciar sua missão, enfrentou 40 dias de jejum e tentação. A mensagem é clara: o número 40 simboliza um processo de purificação, um período de provação antes da promessa. E agora, pense no nosso mundo atual. Vivemos em tempos acelerados, tudo é imediato. Mas a Quaresma nos ensina exatamente o contrário. A vida espiritual exige pausa, reflexão e sacrifício.
problema é que muitos enxergam a quaresma apenas como um conjunto de regras. Não comer carne às sextas. Fazer um jejum simbólico. Rezar um pouco mais. Mas será que é só isso? Ou será que Deus espera algo muito mais profundo de nós? A verdadeira quaresma não é sobre restrição, é sobre transformação. O que você precisa deixar para trás neste período? O que dentro de você precisa morrer para que algo novo renasça? Essa é a pergunta que a quaresma faz a cada um de nós. E agora eu te pergunto, como você vai viver essa quaresma? Como um ritual vazio? Ou como uma jornada real de mudança? Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. E se ainda não é inscrito no canal, venha fazer parte dessa caminhada de fé e reflexão. O propósito da quaresma: jejum, oração e caridade. Muitas pessoas enxergam a quaresma como um tempo de privação e regras rígidas. Mas seu verdadeiro propósito vai muito além disso. Não se trata apenas de abrir mão de alimentos ou prazeres, mas de abrir espaço para Deus agir em nossas vidas. O jejum, uma das práticas mais conhecidas da quaresma, tem um significado profundo. Ele não é apenas uma privação física, mas um exercício espiritual. Ao renunciarmos a algo que gostamos, aprendemos a dominar nossos desejos e a nos concentrar no que realmente importa, nossa relação com Deus. Mas a quaresma não é só jejum. A oração é outro pilar fundamental desse período. É um tempo de maior intimidade com Deus, de busca por respostas e fortalecimento da fé. A oração nos conecta com o divino e nos dá forças para enfrentar desafios. Além disso, a caridade ocupa um papel essencial. Não adianta jejuar e orar se não praticamos o amor ao próximo. A quaresma nos lembra que somos chamados a fazer o bem, a ajudar aqueles que sofrem, a ser luz na vida dos outros. Essas três práticas, jejum, oração e caridade, formam um ciclo poderoso de transformação. O jejum nos ensina a disciplina, a oração nos fortalece e a caridade nos faz crescer em amor e compaixão. Durante a quaresma, muitos escolhem abrir mão de algo: doces, redes sociais, bebidas. Mas talvez a maior renúncia que podemos fazer seja abrir mão do orgulho, da raiva, do egoísmo. Mais do que sacrificar algo externo, somos chamados a mudar por dentro. A pergunta que fica é: o que você pode fazer diferente nesta quaresma? Talvez seja dedicar mais tempo à sua espiritualidade, ser mais gentil, perdoar alguém, ou simplesmente silenciar o coração para ouvir Deus falar. Afinal, a quaresma não é sobre sofrimento, mas sobre crescimento espiritual. E ao final desses 40 dias, quando celebrarmos a Páscoa, seremos pessoas mais fortes, mais leves e mais próximas de Deus. O convite está feito. Como você vai responder à transformação? Durante a quaresma, um chamado à mudança quaresma. É um tempo de transformação, mas transformação real, aquela que não se limita a simples rituais, e sim uma mudança profunda na alma. Não é apenas um período para seguir regras, mas um convite para deixar Deus agir dentro de nós. Muitas vezes, começamos a quaresma focados no que vamos deixar de fazer, mas será que pensamos no que podemos começar a fazer? Não basta apenas se abster de algo, é preciso preencher esse espaço com algo melhor. Mais oração, mais paciência, mais amor. Transformação exige esforço. Jesus passou 40 dias no deserto se fortalecendo para a sua missão. E nós? O que estamos fazendo para crescer espiritualmente? A mudança não acontece sem desafios. No deserto da vida, enfrentamos tentações, dúvidas, momentos de fraqueza. Mas cada obstáculo superado nos torna mais preparados para receber as bênçãos de Deus. A verdadeira mudança também exige humildade. Significa reconhecer nossos erros, pedir perdão e buscar a reconciliação. É deixar o orgulho de lado e entender que ninguém é perfeito, mas todos podemos melhorar. A quaresma nos convida a fazer um exame de consciência. O que precisa ser transformado em nós? Que comportamentos nos afastam de Deus? Que atitudes nos impedem de ser melhores com os outros? São perguntas difíceis,
mas necessárias para quem deseja crescer espiritualmente. Além disso, transformação também significa olhar para o próximo. Muitas vezes, nos preocupamos tanto com nossas próprias dores que esquecemos que há pessoas sofrendo ao nosso redor. Pequenos gestos de caridade podem mudar vidas. Um abraço, uma palavra de incentivo, uma ajuda silenciosa. Tudo isso tem poder. E, por fim, a maior transformação da Quaresma não acontece apenas nesses 40 dias. Ela deve nos acompanhar pelo resto do ano. Porque se a mudança dura apenas um tempo e depois voltamos a ser os mesmos, então não aprendemos nada. A Quaresma é um treino para uma vida inteira de conversão. Então, a grande pergunta é: você está disposto a realmente mudar? Não apenas por um período, mas para viver de maneira mais plena, mais conectada com Deus e mais alinhada com seu propósito. O significado da Páscoa. A vitória. Após a caminhada, após 40 dias de preparação, penitência e reflexão, chegamos ao momento mais sagrado, a Páscoa. Mas você já parou para pensar no verdadeiro significado dessa celebração? A Páscoa não é apenas um feriado ou um momento de reunir a família. Ela é a essência da fé cristã, o ápice da história de salvação. Representa a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, do amor sobre o pecado. Jesus sofreu, foi humilhado, carregou a cruz e morreu de forma brutal. Muitos pensaram que tudo havia acabado. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e com isso, nos mostrou que não há dor que Deus não possa transformar em glória. A Páscoa nos ensina que o sofrimento nunca é o fim. Muitas vezes, passamos por momentos de escuridão, sentimos que estamos sozinhos, sem esperança. Mas a ressurreição de Cristo nos lembra que sempre há uma nova manhã, um novo começo. Também é um chamado à fé. O que teria acontecido se os discípulos tivessem desistido? Se tivessem deixado o medo dominar? A ressurreição não foi apenas um milagre para Cristo. Foi um sinal de que todos nós podemos renascer, sempre que colocamos nossa confiança em Deus. A Páscoa é, acima de tudo, um convite à gratidão. Olhar para tudo que temos, para as graças que já recebemos e reconhecer o amor infinito de Deus por nós. Ele nos deu seu próprio Filho para nos salvar. E isso é a maior prova de amor que poderia existir. Mas será que vivemos esse amor no dia a dia? Será que levamos a mensagem da Páscoa para além da igreja, para nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas atitudes? O Cristo ressuscitado não deve estar apenas nas palavras, mas nos gestos e no coração. E então, depois dessa caminhada de 40 dias, o que ficou em você? O que aprendeu? Como a Quaresma mudou sua forma de ver a vida? A Páscoa não é um ponto final. É o começo de uma nova jornada. Jesus venceu a morte. Agora, é sua vez de vencer tudo que te impede de viver plenamente. A ressurreição é para todos que escolhem acreditar. Você aceita esse presente? Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. E se ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós para continuar essa caminhada de fé e reflexão. Que Deus te abençoe. Muitas pessoas enxergam a Quaresma como um tempo de privação e regras rígidas. Mas, será que esse período é só sobre deixar de comer carne ou fazer sacrifícios simbólicos? Ou será que existe algo muito mais profundo escondido por trás dessa tradição? Verdade é que a Quaresma não é sobre perder, mas sobre ganhar. Não se trata apenas de abrir mão de alimentos ou prazeres, mas de abrir espaço para Deus agir em nossas vidas.
Jejum, um exercício da alma. Jejum é uma das práticas mais conhecidas da Quaresma, mas será que entendemos realmente o que ele significa? Imagine que você está segurando um copo cheio de água suja. Agora, tente colocar dentro dele uma água pura e cristalina. Impossível, não é? Primeiro, você precisa esvaziá-lo. O jejum faz exatamente isso conosco. Ele nos esvazia para que Deus nos preencha. Quando renunciamos a algo que gostamos, seja comida, redes sociais, vícios ou hábitos negativos, não estamos apenas fazendo um sacrifício externo. Estamos treinando nossa alma para ser mais forte do que os desejos do corpo. Não se trata de castigar o corpo, mas de fortalecer o espírito. Quando sentimos fome, quando desejamos aquilo que decidimos deixar de lado, nos lembramos do que realmente importa. Nos lembramos de que não vivemos só de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E o jejum não precisa ser apenas de comida. Que tal um jejum de reclamações? Um jejum de fofocas? Um jejum de palavras duras? O que você pode renunciar para crescer espiritualmente? A oração. O encontro com Deus, jejuar sem orar, é apenas passar fome. A oração é o segundo pilar da Quaresma, e sem ela, o jejum se torna vazio. Mas em um mundo onde tudo é tão acelerado, quantas vezes realmente paramos para ouvir a voz de Deus? A oração não é uma obrigação religiosa, é um diálogo, um encontro. Deus não quer palavras bonitas e vazias, Ele quer o seu coração. Quando Jesus passou 40 dias no deserto, ele não apenas jejuou, ele orou. Ele buscou força na comunhão com o Pai. E agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você parou para falar com Deus como se estivesse falando com um amigo? Sem pressa, sem distração, sem fórmulas prontas? A Quaresma nos ensina que a oração não é apenas um momento do dia, é um estado da alma. A caridade. O amor em ação agora, imagine um grande incêndio. O fogo se espalha rapidamente, consumindo tudo ao redor. O que pode apagar esse incêndio? Água. Sim. Mas e se eu te dissesse que existe um fogo ainda maior? O fogo do egoísmo, da indiferença e da falta de amor ao próximo. E que a única coisa capaz de apagar esse fogo é a caridade. De nada adianta jejuar e orar se não estamos dispostos a ser a resposta para a oração de alguém. Caridade não é só doar dinheiro, é doar tempo, é ouvir alguém que precisa, é perdoar, é ajudar sem esperar nada em troca. Se o jejum nos ensina a disciplina e a oração nos fortalece, a caridade nos transforma em reflexos vivos do amor de Deus. Então a pergunta é: quem você pode ajudar nesta Quaresma? Como você pode ser um sinal da presença de Deus na vida de alguém? A transformação. Durante a Quaresma, um chamado à mudança. Quaresma não é sobre seguir regras, é sobre seguir a Deus. Muitas vezes, entramos nesse período focados no que vamos deixar de fazer, mas esquecemos de perguntar: o que eu preciso começar a fazer? Não basta apenas tirar algo, é preciso preencher esse espaço com algo melhor. Jesus passou 40 dias no deserto, e nós? Estamos dispostos a enfrentar nossos próprios desertos para crescer espiritualmente? O deserto pode ser doloroso, mas ele nunca é em vão. No deserto aprendemos a confiar. No deserto descobrimos nossas forças. No deserto encontramos Deus. E quando saímos dele, não somos mais os mesmos. A grande pergunta é: quando essa Quaresma terminar, quem você será? O significado da Páscoa. A vitória.
Após a caminhada, após 40 dias de preparação, chegamos à Páscoa. Mas a Páscoa não é um ponto final. Ela é um recomeço. Jesus sofreu, foi humilhado, carregou a cruz. Muitos pensaram que tudo havia acabado. Mas a cruz não foi o fim, foi apenas o começo. O que isso significa para nós? Significa que não há sofrimento que Deus não possa transformar em glória. Quantas vezes nos sentimos derrotados? Quantas vezes achamos que não há mais esperança? Mas a ressurreição de Cristo nos ensina que o último capítulo da nossa vida não está escrito pelo sofrimento, mas pela vitória. O chamado final à Páscoa nos convida a ressuscitar com Cristo. Mas a pergunta é: estamos dispostos a deixar para trás aquilo que nos prende à escuridão? Se a Quaresma nos ensina sobre renúncia, a Páscoa nos ensina sobre transformação. E agora, a decisão está em suas mãos. Você vai apenas passar pela Quaresma? Ou vai deixar que a Quaresma passe por você e te transforme? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Vamos juntos nessa caminhada de fé. Que Deus te abençoe e que essa Quaresma seja um verdadeiro divisor de águas na sua vida.